Nas vastas e impiedosas estepes da Mongólia, o vento uiva como um lobo faminto. Ele corta a relva infinita enquanto o céu, um teto de aço frio, observa o silêncio absoluto. Antes de impérios, antes que mapas tremessem sob o galope de exércitos, havia apenas o vazio gelado. E, no coração desse deserto de grama, uma pequena tenda de feltro estala violentamente contra a neve que se aproxima. Lá dentro, o ar é denso e pesado. Um menino nasce. Os xamãs se aproximam, observando as mãos do recém-nascido. Entre os dedos, o sangue coagulado forma uma mancha escura e firme. Eles não veem uma vida comum, mas o prenúncio de uma tempestade. O sinal é claro. Este garoto não veio ao mundo para servir, mas para ser o senhor de muitas mortes. O destino de um conquistador começa aqui, sob o açoite de um vento que não perdoa, marcado pelo sangue que ele mesmo um dia fará correr sobre a terra. E Exugei observa o filho recém-nascido. O olhar do pai é pesado, fixo na criança que respira com dificuldade sob o feltro da tenda. Ele não vê apenas um herdeiro, vê a extensão de sua própria vontade. Em uma noite abafada de verão, o acampamento se silencia. O fogo crepita, lançando faíscas que sobem em direção às estrelas distantes. Yesugei reúne seus seguidores. O metal de suas armas brilha sob a luz alaranjada das chamas. Ele aponta para o horizonte, onde as tribos se espalham como poeira. Com a voz firme, que corta o ar como um golpe de espada, ele declara: nós não somos mais clãs separados. Somos uma flecha só. E eu serei a ponta que perfura o mundo. O jovem Temujin, ainda criança, observa a cena. Ele não compreende a complexidade da política, mas sente o peso daquelas palavras. A ambição, como uma brasa viva, começa a arder em suas veias, transformando o medo da sobrevivência no desejo de domínio absoluto. O destino, porém, é um carrasco impaciente. A promessa de grandeza de Yesugei se dissolve rapidamente em poeira e desespero. Imagine o contraste. O mesmo garoto que um dia faria impérios tremerem, agora se arrasta pelas planícies geladas, faminto, caçando ratos entre as pedras para não perecer. Ele não tem um exército, tem apenas o frio que lhe rói os ossos. Por trás da lenda de invencibilidade que o mundo conheceria, esconde-se um segredo cruel, uma infância forjada na traição e na escassez absoluta. Cada pedaço de carne roubada, cada noite de sono com um olho aberto, molda uma ambição que queima como fogo nas veias. O que parece apenas uma vida miserável nas estepes é, na verdade, o crisol onde se tempera o aço de um conquistador. Ele observa o horizonte, não com a inocência de uma criança, mas com o cálculo frio de quem aprendeu que, na estepe, a compaixão é um luxo que leva à morte. O equilíbrio de toda a Ásia está prestes a ser rompido por aquele que ninguém considerou digno de sobreviver. No final do século XII, a Mongólia era um caldeirão fervente de tribos nômades em guerra constante. Mongóis, tártaros, merquitas e quereitas disputavam cada palmo de pastagem e cada gota de água em rios que serpenteavam como veias da terra. A lealdade valia menos que um bom cavalo, e alianças se desfaziam ao sabor do vento. Ao sul, o poderoso Império Jin observava de seus muros imponentes. Eles viam os nômades apenas como bárbaros selvagens, úteis para serem explorados ou massacrados quando se aproximavam demais das fronteiras. O ar na estepe era denso, carregado com o cheiro de sangue antigo e a promessa de novas batalhas. Enquanto as tribos se devoravam em conflitos intermináveis por rebanhos e territórios, o mundo exterior ignorava a tempestade que se formava nos acampamentos mais humildes. Ninguém percebia que, por trás da poeira das escaramuças, a fragmentação estava prestes a ser substituída por uma força imparável. Aos 9 anos, Temujin cavalga ao lado de Yesugei. O pai busca alianças, um pacto de sangue para selar o futuro do clã Borjigin. Eles chegam ao acampamento dos tártaros, rivais de longa data sob a máscara de uma trégua frágil. O ar está pesado, carregado com o cheiro de carne assada
e a tensão de olhares que se cruzam como lâminas. Yesugei aceita a hospitalidade, mas ignora o veneno que escorre silencioso na tigela. O banquete prossegue, porém o destino revela sua face cruel. De volta à trilha, o corpo de Yesugei começa a ceder. A pele escurece, os olhos perdem o brilho e tornam-se pedras opacas. Temujin observa, paralisado, enquanto a força que sustentava seu mundo colapsa diante de seus pés. O pai, antes um gigante, agora é apenas um homem lutando contra o fim inevitável. O garoto sente o primeiro golpe devastador do destino. A traição não veio de um campo de batalha, mas de uma mesa de paz. A morte de Yesugei não é apenas uma perda, é o início de um pesadelo. Com o último suspiro de Yesugei, o nome Borjigin perde seu peso. O acampamento, antes um centro de poder, transforma-se em um formigueiro de medo. Os seguidores, temendo represálias dos tártaros, não perdem tempo. Eles desmontam as tendas, carregam os cavalos e partem sob a luz da lua, deixando a viúva e seus filhos para trás. O saque é rápido e impiedoso. As mãos, que antes serviam ao chefe, agora rasgam o feltro das tendas, levam os rebanhos e deixam para trás apenas o que não tem valor. Hou-Lan, a mãe, observa enquanto o mundo que conhecia se desfaz como poeira ao vento. Ela tenta protestar, mas é silenciada por olhares de desprezo. Temujin, ainda criança, vê seus protetores se tornarem estranhos que mal o reconhecem. A proteção do clã evaporou. O que resta é o silêncio da estepe e o frio cortante que começa a subir do solo. Eles foram riscados do mapa dos vivos, abandonados à própria sorte, em um vazio onde a misericórdia não tem lugar. O silêncio da estepe não é paz, é uma sentença. Sem cavalos ou rebanhos, a família de Temujin é reduzida a espectros. A fome torna-se uma presença constante, um aperto que não cede no estômago. Eles vasculham o solo árido em busca de qualquer coisa. Temujin aprende a caçar ratos entre as rochas, esmagando-os com pedras para garantir uma refeição miserável. Quando a caça falha, eles fervem pedaços de couro velho, raspando o pelo e fervendo o material até que se torne uma massa borrachuda. Cada dia é uma batalha contra o definhamento. O garoto observa a mãe, Hou-Lan, lutando para manter a sanidade enquanto os filhos enfraquecem. Ele percebe que o choro é um desperdício de energia e que a piedade pelos outros apenas acelera a própria morte. Na vastidão gelada, ele entende a lição mais cruel. A compaixão é um luxo que os mortos não podem pagar. A sobrevivência exige que ele se torne tão implacável quanto o vento que corta a planície. A escassez transformou a tenda em um campo de batalha. Não havia mais laços de sangue, apenas a tirania da fome. O irmão mais velho, maior e mais forte, começou a usurpar as poucas presas que Temujin conseguia capturar. Ele tomava a parte do garoto, deixando-o definhar enquanto engolia a carne crua. A tensão atingiu o limite em uma tarde cinzenta. O irmão mais velho avançou, mãos em garra, pronto para tomar o último pedaço de caça. Temujin não recuou. Ele não gritou, não implorou. Com movimentos precisos, ele tensionou o arco improvisado. O som da corda vibrando foi o único aviso. A flecha atravessou o ar e cravou-se no peito do irmão. O impacto foi seco. O corpo caiu sobre a relva seca, os olhos perdendo o brilho enquanto o sangue manchava a terra. Temujin observou a vida se esvair, sem derramar uma lágrima. Ali, diante do corpo, a última sombra de sua infância morreu. Ele aprendeu que na estepe, a compaixão é uma sentença de morte. Após a morte do irmão, o luto não teve espaço na tenda. Hou-Lan, a mãe, viu o abismo que se abria e decidiu que seus filhos não seriam engolidos por ele. Ela transformou a dor em uma disciplina férrea. Sob seu comando, a família deixou de ser presa para se tornar caçadora. Ela ensinou os filhos a tecer laços de crina de cavalo,
armadilhas silenciosas que prendiam pequenos animais antes mesmo que eles percebessem o perigo. Roland os forçava a ficar imóveis por horas, observando a direção do vento, aprendendo a ler o movimento das nuvens e o comportamento dos lobos. Ela não aceitava a fraqueza. Quando o frio cortava a pele, ela os obrigava a continuar, ensinando que o medo é apenas uma distração. Os músculos dos meninos endureceram como a pedra da estepe. Eles aprenderam a identificar o cheiro de um estranho a quilômetros e a se esconder sob a relva, sem deixar rastros. Sob a tutela implacável de Hoelun, Temudin e seus irmãos foram forjados para sobreviver, onde qualquer outro homem pereceria. A calmaria da estepe foi rompida pelo trote pesado de cavalos inimigos. O acampamento foi cercado antes que qualquer aviso pudesse ser dado. Homens de um clã rival desceram como uma tempestade de ferro. Não houve chance de luta. Temujin foi derrubado, suas mãos atadas com cordas ásperas. Os invasores não queriam apenas sua vida, queriam quebrar sua vontade. Eles forçaram um pesado bloco de madeira, uma canga, sobre seus ombros e pescoço. O dispositivo mantinha seus braços esticados e sua cabeça presa em um ângulo fixo. A dor era constante, um peso que impedia qualquer movimento natural. Ele foi arrastado pela poeira, forçado a caminhar entre as tendas dos captores enquanto recebia cusparadas e golpes. À noite, era jogado na lama, sem cobertura, com a madeira pesada impedindo-o de descansar. Ele comia restos jogados no chão, como um animal. Cada humilhação, cada dia sob aquele jugo, não o enfraquecia. Pelo contrário, o ódio fervia em suas veias, transformando-se em uma lâmina fria e afiada dentro de sua mente. A lua subia, prateando a estepe. O acampamento mergulhou em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo estalar do fogo e o ronco dos guardas. Temujin, deitado na lama, sentiu o peso da madeira em seu pescoço. Ele observou o guarda mais próximo, um homem cujos olhos pesavam pelo cansaço e pela bebida. Com movimentos lentos, quase imperceptíveis, Temujin começou a arrastar-se. O atrito da madeira contra o solo era o único som que temia. Ele alcançou a base de uma tenda, onde um machado de lenha estava esquecido. Com um esforço brutal, ele forçou a canga contra a borda afiada da lâmina. A madeira cedeu com um estalo seco. O guarda se mexeu, mas não acordou. Temujin sentiu o peso cair. Seus braços, dormentes, voltaram a obedecer. Ele se levantou, o sangue circulando novamente, e correu para a escuridão. O vento da noite batia em seu rosto como um aviso. Ele não olhou para trás. Naquela fuga, ele gravou uma promessa no próprio âmago. Ninguém jamais voltaria a prendê-lo. A estepe não perdoa o isolamento. Temujin, faminto e vigilante, encontrou outro par de olhos que também rastreava o horizonte. Era Jamuka, um jovem de linhagem nobre, mas com o mesmo brilho de sobrevivência no olhar. Não houve palavras de saudação, apenas o reconhecimento silencioso de dois lobos solitários. Eles começaram a caçar juntos. O primeiro cervo abatido foi dividido com precisão, carne crua e sangue quente compartilhados sob o céu vasto. Eles aprenderam a ler o vento um do outro, a antecipar movimentos sem precisar de ordens. Em uma noite, sob a luz de uma fogueira que mal aquecia o frio cortante, eles cortaram as palmas das mãos. O sangue de ambos se misturou na terra seca. Não eram mais apenas dois fugitivos, eram irmãos de sangue. Juntos, eles não apenas caçavam animais, eles caçavam o futuro, forjando um pacto que a estepe jamais esqueceria. O nome de Temujin começou a viajar nas asas do vento, cruzando vales e acampamentos. Não era mais o sussurro de zombaria sobre um órfão faminto, mas um eco carregado de cautela. Chefes de clãs, sentados ao redor de fogueiras, paravam de comer para ouvir as notícias que chegavam com os viajantes. O filho da poeira estava reunindo homens, e suas vitórias, por menores que fossem, começavam a desenhar um padrão. Nos territórios dos tártaros e dos naimanos, a conversa mudou. As facas eram afiadas com mais frequência, e os guardas nas fronteiras
observavam o horizonte com olhos semicerrados. Uma tensão invisível pairava sobre as planícies. Alianças secretas começaram a ser costuradas no escuro enquanto espiões eram enviados para medir a força real. O tabuleiro da estepe estava sendo reorganizado. A tempestade política era uma certeza que se acumulava no horizonte. Temudin olhava para os seus homens e não via linhagens. Via apenas a fome de vencer. Ele tomou uma decisão que fez os velhos chefes tribais tremerem de fúria. Rasgou os privilégios de sangue. Se um homem era capaz de disparar uma flecha com precisão letal ou ler o terreno como um mapa, ele subiria. Subutai, filho de um simples ferreiro, foi o primeiro a sentir o peso dessa nova ordem. Temudin o chamou, não pelo nome do pai, mas pela força de seus braços e pela agudeza de sua mente. O jovem ferreiro, antes ignorado pelos nobres, recebeu o comando de uma unidade de elite. A notícia correu como fogo na relva seca. Exilados, órfãos e renegados entenderam a mensagem. Sob a bandeira de Temudin, o destino de um homem era forjado por seus próprios atos. A lealdade que brotou ali não era baseada em medo ou tradição, mas em uma gratidão feroz e inquebrável. Enquanto Temudin forjava sua força na bigorna do mérito, Jamuca observava das sombras, os olhos estreitos como fendas de uma muralha. Para Jamuca, a linhagem era o sangue que mantinha o mundo em ordem. Para Temudin, era apenas um peso morto. O antigo irmão de sangue, agora um senhor de clãs poderosos, tentou impor sua visão. Ele enviou emissários, exigindo que Temujin reconhecesse a hierarquia ancestral e se submetesse aos tronos de barro que sustentavam a elite mongol. O encontro aconteceu sob um céu cinzento, onde o vento soprava frio, carregando o cheiro de tempestade. Temujin encarou o emissário com o rosto imóvel. Ele não hesitou. Não me curvo a tronos de barro, respondeu com a voz cortante como aço. Sou filho do vento, e o vento não se ajoelha diante de ninguém. A recusa ecoou pelas planícies, um trovão que rompeu o último fio de paz. O que era uma rivalidade de infância transformou-se instantaneamente em uma guerra civil. Irmãos de sangue tornaram-se inimigos mortais. O destino estava traçado, e o sangue logo mancharia a relva. As colinas de Dalambaljut tornaram-se um matadouro. O exército de Jamuca, vasto e impiedoso, avançou como uma maré de aço. Temudin, com menos homens, tentou segurar a linha, mas a disciplina não foi páreo para a superioridade numérica. Flechas escureceram o sol, zumbindo como enxames de vespas antes de perfurarem a carne. Cavalos colidiram com o estrondo de ossos quebrados. O sangue encharcou a relva alta, transformando o solo em lama vermelha. Temujin viu seus guerreiros serem cercados, desarmados e arrastados. A derrota foi absoluta. Jamuca, observando do alto, ordenou o castigo final. Caldeirões de ferro foram acesos. Temudin foi forçado a assistir enquanto seus homens eram fervidos vivos, seus gritos ecoando pelas colinas até serem silenciados pelo vapor. A humilhação foi total. Jamuca poupou a vida do antigo irmão, deixando-o ali, entre os corpos e as cinzas, com a visão daquela tortura gravada na memória como uma cicatriz que nunca fecharia. O silêncio da estepe após a derrota era mais pesado que o aço. Temujin, com as marcas da tortura ainda frescas, não se escondeu nas sombras. Ele vagou pelas planícies, um lobo solitário em busca de matilha. Em cada acampamento de exilados, ele não pedia submissão, mas oferecia algo inédito: justiça. Ele caminhava entre os pobres, sentando-se ao redor de fogueiras humildes para ouvir as queixas dos esquecidos. O saque não pertence aos nobres, pertence a quem luta, dizia ele, enquanto dividia sua parca comida com órfãos e viúvas. Suas palavras simples e diretas cortavam o ar como flechas. Ele punia os chefes que abusavam do poder, devolvendo o gado roubado aos seus donos originais. A notícia correu mais rápido que o vento. Homens sem clã, renegados e famintos começaram a seguir aquele que prometia a igualdade. Ele transformou a dor de sua derrota em um alicerce sólido. O exército que renascia das cinzas não era movido por medo, mas por uma lealdade forjada na esperança.
de um novo amanhã. A fama de Temujin cruzou as colinas, alcançando os ouvidos de Togru, o Khan dos Quereitas. Togru, um líder veterano que outrora lutara ao lado do pai de Temujin, observava o jovem com cautela. Temujin não chegou como um pedinte, mas como um igual, apresentando-se diante da tenda principal com a cabeça erguida. O encontro foi tenso. Togru pesou as palavras, analisando o brilho nos olhos do rapaz. O passado é cinza, mas o futuro é forjado no ferro, declarou Temujin, oferecendo sua lealdade em troca de apoio militar. Togru, reconhecendo a utilidade daquela energia indomável, aceitou-o como filho adotivo. A aliança foi selada com a troca de presentes. Com o respaldo de Togru, o exército de Temujin ganhou cavalos frescos, provisões e, acima de tudo, legitimidade política. O que antes era um bando de exilados dispersos, agora se tornava uma força organizada, pronta para varrer a estepe. A aliança com Togru mal se consolidara quando a notícia chegou como um golpe de machado. Borte fora levada. O clã inimigo a capturara em um ataque covarde, deixando apenas rastros de destruição. Temujin não hesitou. O luto foi substituído por uma fúria gélida e calculada. Ele reuniu seus melhores cavaleiros, homens que viviam para a estratégia e para a vingança. A marcha foi implacável, cortando a estepe como uma lâmina em direção ao acampamento dos sequestradores. Eles não atacaram sob o sol, mas avançaram sob a cobertura da noite, movendo-se como sombras entre as tendas. O caos explodiu antes que o inimigo pudesse reagir. Flechas uniam, cavalos derrubavam cercas, e o aço encontrava o alvo com precisão cirúrgica. Em questão de horas, o clã rival foi desmantelado, suas defesas reduzidas a cinzas. Temujin encontrou Bert em meio aos escombros. Ali, diante dos olhos de seus homens, ele não apenas resgatou sua esposa, mas restaurou a honra que tentaram lhe arrancar. A mensagem estava clara. Ninguém toca no que pertence ao lobo. O sucesso de Temujin não passou despercebido, nem ficou impune. Nos acampamentos dos Quereitas, o silêncio de Togru tornou-se pesado, carregado de uma inveja que corroía a lealdade. O velho Khan, antes um mentor, agora via no filho adotivo uma sombra que ameaçava apagar seu próprio brilho. Influenciado por seu filho Sengun, Togru decidiu que o lobo crescera demais. Sob o pretexto de uma celebração de paz, um banquete foi organizado. Temujin, confiando nos laços de sangue, aproximou-se sem suspeitar do veneno oculto nas palavras. Mas o ar mudou. O som de cavalos escondidos atrás das colinas e o brilho de lâminas desembainhadas sob a luz da lua revelaram a armadilha. A traição foi um golpe seco. Cercado por números superiores, Temujin viu o círculo se fechar. Não havia espaço para negociação, apenas para o instinto bruto. Ele puxou as rédeas, girou o cavalo e, com o coração batendo no ritmo da urgência, rompeu a linha inimiga, lutando desesperadamente para sobreviver ao massacre que ele mesmo ajudara a construir. A emboscada falhou em silenciar o lobo. Temujin escapou, mas o sangue fervia. Ele não recuou para lamber as feridas. Ele converteu a traição em combustível para uma campanha de aniquilação total. Enquanto os Quereitas celebravam uma vitória prematura, Temujin movia suas tropas como peças em um tabuleiro de xadrez. Ele dividiu seu exército, atacando em duas frentes simultâneas, forçando o inimigo a um cerco sem saída. O terreno, antes um aliado de Togru, tornou-se sua tumba. Temujin cortou as linhas de suprimento, isolou os flancos e dispersou a cavalaria inimiga com uma precisão que a estepe nunca vira. Em poucos dias, o acampamento dos Quereitas foi reduzido a poeira. A linhagem de Togru foi extinta, seus nomes apagados da história. Não restou resistência. Temujin caminhou entre os vencidos, não como um convidado, mas como o senhor absoluto da terra. A vitória sobre os Quereitas era apenas o prelúdio. O alvo seguinte de Temujin era o clã Tártaro, os responsáveis pelo veneno que matara seu pai anos antes. Ele não buscou apenas a derrota deles,
mas a erradicação total de sua linhagem. As tropas avançaram sob o sol escaldante, cercando os acampamentos inimigos com uma velocidade que não permitia fuga. Homens, mulheres e crianças foram capturados. O orgulho tártaro foi esmagado sob os cascos dos cavalos mongóis. Temujin ordenou que todos os sobreviventes fossem integrados ao seu povo, mas sob condições estritas. A identidade tribal antiga deveria ser esquecida. Ele forçou a mistura de famílias, separando clãs rivais e reorganizando-os em unidades leais apenas a ele. Não havia mais espaço para lealdades divididas ou nomes de linhagens ancestrais. Aqueles que resistiam à nova ordem eram executados no local. Com a desintegração dos tártaros, Temujin forjou um exército coeso, transformando antigos inimigos em peças de uma máquina de conquista imparável. A estepe nunca mais seria um mosaico de tribos, mas um império forjado no sangue e na disciplina. O ímpeto de Temujin não conhecia descanso. Após a queda dos tártaros, os naimanos e merquitas tentaram formar uma coalizão desesperada, mas a máquina de guerra mongol já era uma força da natureza. Temujin avançou sobre as montanhas ocidentais, onde os naimanos se entrincheiraram. Ele não esperou pelo inverno. Atacou sob a neve, flanqueando as posições elevadas com uma manobra que deixou o inimigo sem saída. Os merquitas, ao verem a queda de seus aliados, tentaram fugir para o norte, mas foram caçados por batedores incansáveis. Não houve trégua. Em uma série de confrontos brutais, os últimos bastiões de resistência foram desmantelados. Temujin não apenas derrotou seus exércitos, ele dissolveu suas estruturas sociais, absorvendo cada sobrevivente em seu exército unificado. Onde antes havia clãs rivais disputando pastagens, agora restava apenas uma vasta extensão de terra sob o comando de um único homem. A estepe, vasta e impiedosa, finalmente se curvou. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas de submissão absoluta à vontade de ferro que agora governava todo o horizonte. O destino das tribos restantes não estava mais nas mãos dos deuses, mas na ponta da lança de Temujin. Ele convocou os líderes remanescentes para uma última audiência. Não houve negociação. Ele estendeu uma mão aberta e, com a outra, apontou para o horizonte, onde seus milhares de cavaleiros aguardavam em silêncio absoluto. A escolha era clara, brutal e definitiva. A submissão total sob suas leis, com a promessa de partilha de riquezas e proteção, ou a aniquilação completa sob o peso de seus cavalos. Alguns chefes tentaram argumentar, mas foram silenciados. Temujin não tolerava hesitação. Ele ordenou que seus batedores percorressem cada acampamento, marcando aqueles que aceitavam o novo código. A estepe assistiu à queda das últimas barreiras. Onde antes havia orgulho tribal, agora restava apenas a obediência cega. A prosperidade prometida começou a fluir, mas o preço era a própria alma das tribos, agora fundidas em uma única e imparável vontade. O ano de 1206 marcou o fim de uma era de sangue e o nascimento de um império. Nas margens do rio Onon, sob um céu vasto e límpido, o grande Kurultai foi convocado. Chefes, generais e guerreiros de todas as tribos, antes rivais mortais, convergiram para o mesmo ponto. O silêncio era absoluto. Temujin posicionou-se diante da assembleia, o olhar fixo no horizonte que ele mesmo havia redesenhado. Não havia mais clãs separados, apenas um povo sob uma única lei. Os xamãs entoaram cânticos ancestrais. Enquanto o estandarte de 9 caudas de cavalo tremulava ao vento, em um gesto solene, os líderes levantaram suas vozes em uníssono, proclamando o Genghis Khan, o governante universal. O título ecoou pelas planícies, selando o destino da Ásia. Aquele que fora um órfão faminto agora detinha o poder absoluto sobre milhões. O mundo finalmente percebeu que a tempestade era real. A unidade conquistada no Kurultai não era apenas um acordo político, era o motor de uma máquina de guerra sem precedentes. Genghis Khan reorganizou as tribos em unidades decimais, eliminando as antigas lealdades de clã e substituindo-as pela disciplina absoluta.
O guerreiro que antes lutava por pilhagem imediata agora movia-se como parte de um organismo único. Ele estabeleceu um sistema de correios velozes, garantindo que ordens cruzassem as estepes com a rapidez do pensamento. O treinamento tornou-se incessante. Cavalos eram testados em longas marchas, arcos eram disparados sob tempestades de areia, e táticas de cerco foram aprimoradas contra muros de madeira. Onde antes havia caos, agora havia uma hierarquia de ferro. Cada homem sabia seu posto, cada general conhecia sua função. A Mongólia deixou de ser um território para se tornar um exército em movimento. Com a logística ajustada e a lealdade consolidada, o olhar de Genghis Khan voltou-se para além das fronteiras. O mundo aguardava o impacto daquela força. O império que agora se estendia do Pacífico ao Mar Cáspio não foi construído sobre tronos de ouro, mas sobre as cinzas de uma infância marcada pela fome e pelo abandono. Aquele menino que um dia caçou ratos para não perecer no frio, tornou-se o arquiteto de uma nova ordem mundial. Cada cidade que caiu, cada fronteira que foi redesenhada, carregava o peso de um segredo cruel, a ambição nascida da dor. Choro infantil virou trovão, abalando impérios. A história não recorda apenas as conquistas, mas a transformação radical de um órfão rejeitado em um soberano cujas leis e estratégias moldaram o destino de milhões. O vasto território sob seu comando era o reflexo de sua própria vontade inabalável, forjada na estepe impiedosa. Onde antes havia apenas o silêncio do vento e a luta pela sobrevivência, agora repousava um império que mudaria o curso da humanidade para sempre, provando que o poder mais absoluto pode brotar do nada, quando alimentado pelo fogo da necessidade. Hoje, o vento continua a uivar sobre as vastas planícies da Mongólia, carregando consigo os sussurros de um tempo em que o mundo inteiro parecia pequeno demais para a ambição de um homem. A relva dourada ainda se agita, como se sob ela marchassem legiões invisíveis, e o céu, vasto e indiferente, observa a história que se tornou lenda. O nome de Genghis Khan não é apenas um registro em mapas antigos. Ele vive na poeira que se levanta com as tempestades e no silêncio cortante das noites de inverno. O sangue derramado e a glória conquistada fundiram-se com a própria terra, transformando-se em um eco que atravessa séculos. Aqueles que caminham hoje por essas estepes ainda podem sentir o peso daquele destino que, nascido da fome e do abandono, moldou o curso da humanidade. O conquistador partiu, seus impérios ruíram, mas a força que ele despertou permanece viva no sopro gelado que atravessa o horizonte. A estepe não esquece, e enquanto o vento correr livre, a história do Khan será contada pelo próprio mundo, um lembrete eterno de que, até o menor dos homens, pode mudar o destino das nações.